voltando aqui, essa daqui é uma obra que ele chama de Che, a maneira de Alberto Korda. Essa imagem do Che Guevara, se vocês procurarem Che Guevara na internet, né, que vocês sabem que era um revolucionário argentino, mas que participou da Revolução Cubana. Se vocês procurarem sobre Che Guevara na internet, essa é uma foto muito famosa. Essa, na verdade, é considerada a foto mais reproduzida no mundo. E o fotógrafo que fez essa foto, ele nunca ganhou R$1, nada pelo direito autoral dessa foto. É considerada a foto mais reproduzida, mas ele nunca ganhou nada, nenhuma grana, nada referente ao direito autoral dessa imagem. O que o Vicky Muniz faz? Faz o Che Guevara de feijão, para falar sobre esse consumo, sobre essa reprodução, entendeu? Sobre esse consumo da imagem do Che Guevara, sobre esse consumo dessa foto, que nunca recebeu R$1 de direito autoral, né? E ele usa o feijão, porque o feijão é uma comida típica de Cuba, né? Dos cubanos, é algo muito típico, né? O feijão enlatado. Essa é uma outra imagem. Olha que loucura que essa imagem, né? Uma imagem da Torre Eiffel, né? De Paris. Só que parece uma imagem normal, né? Parece uma pintura. Mas olha só, ele pega... Como que ele faz isso? Ele pega vários cartões postais. E ele corta isso. E ele remonta isso. Então, todo esse céu aqui, ó, tá? Foi feito com vários cartões postais que em alguma parte desse cartão tinha azul, tá? A Torre Eiffel, ela foi feita, não foi recortada uma imagem de Torre Eiffel e foi colada aqui. Toda essa cor que tem também foi feita a partir de vários recortes de cartões postais que tinham essa cor para produzir a imagem da Torre Eiffel. Mesma coisa esse verde, qualquer coisa, o branco, tudo isso, tá? Esse outro verde, são vários cartões postais de imagens aleatórias onde ele corta para produzir essa imagem da Torre Eiffel. Um trampo. Você imagina horas e horas e dias de produção. Mesma coisa isso daqui. Se você aproximar a imagem, depois você vai ver, ele faz um retrato. Mas aonde ele usa, olha só, tá vendo? Vocês estão vendo? É só rosto de pessoa. Só rosto, ó. Rosto. Para montar esse retrato. Então, são vários recortes de rostos de diferentes pessoas que ele monta esse retrato. Mesma coisa esse daqui, que ele faz o... Putz, esqueci, esse é o Jorge. Ele pega aquele furador de papel, ele fura... Tá vendo? Várias imagens de revista onde tem a cor preta, vários lugares de revista onde tem o texto, tá? Várias imagens de revista onde tem a cor marrom, e ele vai sobrepondo isso para criar essa imagem. Vocês têm ideia do trampo que é? Aproxima a imagem para vocês perceberem. Ele não pega a imagem do seu Jorge, revela essa imagem, picota a imagem e remonta, não é isso. Ele pega imagens aleatórias de paisagens de outras pessoas para furar e criar a outra imagem do seu Jorge. Mesma coisa com o autorretrato dele. E ele faz a mesma coisa com o quebra-cabeça. Ele pega o quebra-cabeça, tá? São quebra-cabeças diferentes aqui, aleatórios, de paisagens diferentes, e ele monta imagens, tá vendo? As peças não estão encaixadas, elas estão sobrepostas para criar. Então ele pega vários quebra-cabeças que tem esse tom, vários quebra-cabeças que tem esse tom e vai montando. E essa daqui é uma releitura de uma obra do Picasso chamada Les Demoiselles de Avignon, ou As Senhoritas de Avignon, que é uma obra de 1907, que é essa daqui,
feita pelo Pablo Picasso, uma obra que ela é a divisora de águas. A partir disso que começa de fato o cubismo a acontecer, e que muda todo o rumo da pintura cubista e da pintura abstrata no mundo. Então Vicky Muniz usa essa obra de 1907 e faz a dele aqui, ó, com peças de quebra-cabeça. Ele faz isso com a imagem da Marilyn Monroe. Trampo, né? Vocês não estão achando um trampo? Eu canso só de ver. E aí ele começa a utilizar outros materiais diferentes, que nem ele tem essa obra aqui chamada Medusa, né? Aqui ele faz ela com espaguete, e aqui ele faz com esses materiais de refúgio, né? Esses materiais que as pessoas descartam, né? Que não querem mais. Pia, armário, escada, tudo isso. E ele cria essa obra, né? Medusa, que faz parte da mitologia. Mas essa obra ela é baseada em uma pintura de um artista italiano chamado Caravaggio. Essa é a pintura da Medusa do Caravaggio, ó, de 1597, que o Vicky Muniz faz com esses dois elementos diferentes, esses materiais diferentes, espaguete e esses materiais recicláveis aqui. E aqui eu explico um pouquinho quem foi Caravaggio, né, que ele foi um artista do Barroco. O Barroco ele se caracteriza por ter grandes áreas de escuridão e essas áreas mais claras, que é essa dualidade entre a razão e a emoção. Geralmente as obras têm uma posição mais diagonal, a imagem não está no centro, mas sempre o ponto principal tem essa questão diagonal, e é como se fosse um movimento interrompido. Está acontecendo a ação e o artista vai lá e retrata como se fosse um clique fotográfico que interrompe. O Caravaggio ele criou uma forma de pintar chamada tenebrismo. O tenebrismo é justamente essa características de áreas bem escuras e áreas claras, né? Por ele fazer parte do Barroco, o Barroco é muito caracterizado por uma temática mais cristã, né, mais católica. Era uma forma de trazer os fiéis para dentro da igreja. Então grande parte das obras barrocas são referentes a temas da igreja, temas religiosos. Coloquei alguns exemplos aqui de imagens do Caravaggio. Então a gente tem a Medusa, né, a gente tem essa daqui chamada Flagelação de Cristo, a gente tem essa outra chamada Vocação de São Mateus. Eu coloquei essas imagens para vocês perceberem essa diferença de contraste de luz e sombra, que é muito grande, ó, luz, né, e a sombra, e para mostrar os temas religiosos, né? Tem essa outra aqui da Vivência Golias, que é a mesma coisa, né? Tá vendo quando eu falo da questão da diagonal, ó? Presente aqui é diagonal, aqui é diagonal. Não é uma coisa que acontece só no meio, que nem a Mona Lisa que tá aqui. E aí eu vou falar de uma obra específica do Caravaggio chamada Narciso, que vocês conhecem a história de Narciso, né? Por isso que a gente fala que uma pessoa é narcisista. Narciso, ele se apaixonou pelo próprio reflexo dele quando ele viu a feição dele refletida no lago. E ele ficou tão encantado, que ele ficou obcecado por aquilo e ele faleceu. E aonde ele faleceu nasceu uma flor, que a gente chama de flor de Narciso. E olha que engraçado, o Vicky Muniz pega essa obra do Caravaggio, né, que também é do mesmo artista, Barroco. Pega essa obra que fala sobre o narcisismo, né, sobre esse ideal de beleza, sobre esse perfeccionismo, e cria a obra dele só com lixo. Então essa dualidade, né? Então o uso do material dele tem sempre uma intenção, né? Desde o momento que eu mostrei lá a Mona Lisa feita com geleia e pasta de amendoim até agora, as intenções do material tá relacionada com o objetivo da obra, né? Não é um uso aleatório, qualquer material. Então ele pega Narciso, toda essa questão narcisista de perfeição, né? De beleza, né? Do que é lindo, e coloca Narciso feito de lixo. É bem interessante isso. Bem interessante. Ele é foda, né? E
aí eu coloquei aqui como curiosidade que eu não lembro o ano que foi, tá? Não sei falar pra vocês que ano que foi, acho que 2008, sei lá. Ele fez a abertura daquela novela Passione, que tinha uma parte da novela que falava sobre lixo, sobre catadores de lixo. E eu deixei aqui um pouquinho dessas imagens, a reportagem da época. E coloquei aqui o link, ó, link do YouTube aqui, ó, já tá esquematizado. Se você clicar, ó, vai direcionar pro YouTube e vai aparecer a abertura da novela, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é o trabalho dele. Essa outra obra aqui chama Bandeira Americana, Antes e Depois. Ele usa grama, isso é grama, para fazer a bandeira americana. E aí depois a grama seca. Então, Bandeira Americana Antes e Depois, exatamente para falar sobre o capitalismo, sobre essa busca do dinheiro, sobre essa questão econômica, né? Sobre grana, money, né? Grana, grama, e aí o que é verde, né? Essa questão do verde, do dólar, o que é verde deixa de ser verde, né? Por isso que é Bandeira Americana Antes e Depois, sobre essa questão do capitalismo, né? Esse sistema pautado no consumo. Depois a gente tem essa série chamada Quadro de Nuvens, de 2001, que é muito legal, porque é um trabalho que envolve a questão da intervenção urbana e da land art. O que é land art? A arte da terra, né? O que acontece no meio ambiente. Então, essa coisa de a gente, nessa brincadeira de criança, né, de olhar para o céu e ver o formato das nuvens. Então ele pega céus que geralmente apresentam nuvens e ele usa aqueles aviões, né, tipo Esquadrilha da Fumaça, e ele desenha as nuvens no céu. É lindo esse trabalho, né? Eu acho tão lindo, eu acho de uma delicadeza tão enorme, de uma pureza tão legal, e trazer o lúdico, a questão da infância de volta, né? Para essas cidades que são tão rígidas, embrutecidas, assim, né? Que as pessoas não olham para o céu. Elas olham, as cidades são forradas de arranha-céus, de prédios, mas elas não olham para o céu. Esse trabalho é maravilhoso. Aí eu coloquei aqui outras séries de trabalho, que ele utiliza outros materiais, que ele usa isso daqui, folha e terra, galho de jardim, tá? Um autorretrato que ele faz dele. Aqui a resolução tá baixa, mas eu não achei uma foto melhor. Procurei, mas não achei. Ele usa insetos de jardim para fazer essa obra. Terra, onde ele pega pessoas famosas para fazer o retrato com terra, Cristiano Ronaldo, Fernando Pessoa. Ele pega os portugueses, tá? Por ter essa referência com o territorial, assim, entendeu? Colônia, matriz, tudo isso, né? Sobre o nosso processo de colonização, por isso que ele coloca terra. Aí ele usa diamante para ele retratar as grandes mulheres do cinema americano da década de 40, se não me engano, 50, essas atrizes, e ele usa diamante. Ele usa películas de ouro para fazer o trabalho. Eu gosto muito dessa daqui, ele usa o resto do carnaval, o que fica no chão, serpentina, tampa de garrafa, confete. E ele cria essa obra aí com o resquício, né, com o que sobrou do carnaval, o pó, né, o pó, a sujeira. Essa é uma série de trabalho maravilhosa, que eu gosto muito, muito mesmo. A resolução dessa imagem não tá muito legal, mas depois vocês tentam aproximar um pouquinho para ver. Ele usa só aquelas miniaturas, brinquedinhos de plástico pequenininho, esses brinquedinhos que as crianças gostam. E ele faz a cena de uma criança de rua, né? Ou seja, né, onde que eu perdi a minha infância aí, né? Não teria material melhor para falar sobre isso do que os próprios brinquedinhos mesmo. E aí ele faz exatamente isso com o soldado. Ele pega esses soldadinhos pequenininhos de plástico e cria um soldado, né? Para falar sobre essa questão, né, o que a guerra transforma numa sociedade, né?
O que muitas vezes essa postura militar faz com que as pessoas percam a infância, né? O que uma guerra não causa numa sociedade, né? Esse contraditório, né? Do brinquedo para uma ação mais violenta. E aí aqui eu deixei o link do filme, da mesma forma que eu coloquei lá no plano de aula, deixei aqui o link do filme, tá? Que vai ser direcionado lá, certinho. O filme tá aqui, ó, ele tem inteirinho, ele tem 1h34, não deixem de assistir, tá? Não deixem mesmo, é incrível. E deixei aqui ainda alguns vídeos. Tem o vídeo do Vicky Muniz e esse último aqui é sobre uma orquestra maravilhosa. Domingo, 7 de julho, o Fantástico está no ar e pede sua atenção para a reportagem que começa agora. É uma reportagem de um professor, acho que no Paraguai, se não me engano, que ele criou uma orquestra só com materiais recicláveis, tá? Deixei o site oficial do Vicky Muniz em português. Caso vocês acessem e vá para o inglês, é só mudar lá, que tem opção. Deixei um link do Enciclopédia do Itaú Cultural, que é um site que eu gosto quando eu quero pesquisar sobre algum artista, diferente do Wikipédia. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aí. Se ficou alguma dúvida, desculpa se é assim, né? Dessa forma, mas por enquanto é a forma que a gente tem para conseguir se encontrar. Certinho?